Olá, minha gente! Mais uma vez aqui, Luciane Sartori. E hoje eu vou falar de uma coisa bem interessante, eu pelo menos julgo interessantíssima, que é barras de Axis. Você já ouviu falar sobre isso? Muito bem, se você já ouviu, ótimo, mas se você não ouviu, ótimo também, porque hoje você vai descobrir essa terapia. É uma terapia, não é? Eu chamei quem? A Dani. Eu vou dizer para vocês que a Dani é minha mentora de barras de Axis, não é? É com ela que eu fiz o curso para poder trabalhar com isso. E eu descobri, não é, nessa terapia, é, muito conceito interessante, em especial o trabalho com a consciência do momento em que a gente está vivendo, da consciência de quem a gente é e da nossa potencialidade. Né? Eu vou deixar a Dani se apresentar, né? Olha só, vou deixar, que coisa boa. Vou falar para a Dani se apresentar para vocês, para a gente não ficar aqui só eu falando, né? Porque depois eu quero voltar aqui a fala para dar um depoimento para vocês entenderem como que as barras fizeram muita diferença na minha vida, tá bom? Dani, pode falar. Quem é você? Oi, gente, prazer. Eu sou a Dani Festucci, eu sou terapeuta integrada, praticante e facilitadora de barras de Access. E hoje eu vim aqui a convite da Lu para a gente falar um pouquinho sobre a consciência, né? As barras, elas conseguem trazer isso para a gente. E vamos lá, Lu, tô Vamos louca para lá. falar. Aconteceu o seguinte, alguns anos atrás, poucos anos atrás, né? Meu filho já era mocinho, porque ele tinha 16 anos, ele trocou, a gente teve que trocar ele de escola por alguns motivos, e aí ele foi para uma escola diferente, com amigos diferentes, e ele se sentiu num momento assim de muito recuo, né? E estava num lugar que ele não gostaria de estar, mas teve de ir para esse outro lugar, e ele começou a ter eu vou dizer assim, alguns intempéries, né? E a gente falou assim, mas o que está acontecendo com esse menino? Então, ele teve choques. Eu chamo de choques o que ele teve, né? Ele teve assim umas reações muito fortes. E eu vou dizer para vocês, são choques psicológicos mesmo. O que aconteceu? Então, a gente foi à procura de uma psicóloga, né? E a psicóloga falou, pode trazer o seu filho que eu vou fazer assim a anamnese dele e aí a gente vê o que a gente vai fazer com ele. E ela disse que ele estava com a síndrome do pânico, que o que ele tinha tido, né, que eu chamei de choque psicológico, de trauma mesmo, ela disse que eram, assim, são os ataques, né, do pânico. Bom, e aí a gente levou o Vitor, então, para a psicóloga, né, que ela se chama Sandra, a gente levou para a Sandra, e a Sandra, em 2 sessões, simplesmente resolveu a vida do menino. Eu fiquei encantada, eu falei, mas como é isso? Daí ela explicou para mim, olha, eu fiz a aplicação das barras de Axis nele, né? Eu tratei o Vitor com as barras. E eu, então, nunca tinha ouvido falar sobre isso, não fazia ideia do que fosse isso, eu não sabia que isso existia, que isso era terapia, eu não sabia nada. E aí eu fui buscar entender melhor isso, porque ainda que a Sandra tivesse me falado, né, que ela alinhava as barras cerebrais, mesmo assim eu falei assim, eu quero entender um pouco melhor. E aí, não é, bem nesse momento de procura, que eram as barras, não é, num certo intervalo aí, a Dani apareceu. Ela apareceu. Você olha, não é? Eu vou dar o curso e tal. E aí eu fui fazer o curso com ela para realmente entender, aprender e a desenvolver, não é, essa terapia. Eu não pensei no primeiro momento de trabalhar com isso. Para falar a verdade, a minha procura pela terapia não era nem para eu trabalhar com isso, mas para eu conhecer e entender o funcionamento das barras. E eu fiquei encantada quando eu fiz o curso com a Dani e eu descobri, não é, que a base das barras é trabalhar com a nossa consciência. Eu fiquei muito feliz com todos os conceitos, não é, que a terapia traz para gente. É muito interessante, muito. Só que eu acho assim que melhor do que eu para falar sobre tudo isso vai ser a Dani, por isso que eu convidei a Dani. Por quê? Também falar sobre as barras hoje, porque além de as barras terem assim me encantado, né? Porque não é só o encantamento que leva a gente a trazer informações ou a trabalhar com as informações, enfim, mas é porque teve um resultado real na minha vida. Eu vi a melhora do meu filho porque eu fiquei muito assustada com as reações dele, são reações assustadoras mesmo, né? E como que isso faz essa mágica de trabalhar uma pessoa que tem pânico, não é? E que com algumas sessões, duas,
né? Ele resolveu isso na vida dele. Então, ele mal teve esses traumas, eles já foram resolvidos. Como isso funciona? Então, é por isso que trouxe esse encantamento para mim. E aí, justamente porque a base das barras é trazer o não julgamento pelo estado de consciência, porque você sabe quem você é, você também sabe quem é o outro. Então, você entende o momento que você está vivendo e você entende que o outro tem um outro momento, ainda que seja na mesma data e na mesma hora, nós temos tempos diferentes. Essa consciência faz a gente ter muito mais plenitude do ser que a gente é e, portanto, de respeito ao outro, né? E esses dias eu estava conversando em casa, né, com os meus filhos e a gente estava discutindo exatamente isso. Nós estamos vivendo um momento que é preciso trazer consciência para as pessoas, né? E foi justamente esse levantamento que eu fiz com eles. Eu falei assim, por acaso, quando a pandemia era uma epidemia na China, né? A gente imaginou que essa epidemia pudesse chegar aqui ao Brasil? Não, porque a nossa percepção de espaço, né, de ambiente, é que a China fica do outro lado e que jamais aquilo que acontece lá vai chegar aqui. E a gente esquece da importância que é ter a consciência de viver num mundo globalizado. Por quê? O mundo globalizado é um mundo, em outras palavras, tecnológico. Porque a tecnologia, ela trouxe para a gente uma diminuição fortíssima do tempo e redução de espaço. É muito grande isso, a gente não percebe, não tem essa consciência, né? E aí o que acontece? Muita gente não acredita que a pandemia exista. Ah, mas isso aconteceu lá, nunca vai chegar aqui. Eu escuto muitas pessoas falando assim, cada lugar é um lugar diferente. Olha, né? Nós estamos vivendo um mundo globalizado em que, apesar de as características serem diferentes, a gente vive um espaço só. A gente pode não ter essa consciência, mas a gente sempre viveu um espaço só. É que a Tanto que chegou em tecnologia... todo lugar, né? Oi? Tanto que chegou em todo lugar, né? Exato, exato. Porque agora a gente tem uma comunicação não mais apenas virtual, como também territorial, muito forte, porque as pessoas têm muita facilidade hoje de comunicação e de ir e vir. Coisa que antigamente a gente não tinha, né, Dani? Quando eu era criança, pessoas que usavam avião eram pessoas muito ricas. Só quem tinha muito Lu, eu dinheiro fui usava andar de avião. avião pela primeira vez, eu tinha 22 anos. E isso, meus filhos andam de avião muito desde que nasceram, né? E a gente fala O assim, meu também. não é? Porque, na verdade, o mundo mudou demais e tudo começou a ficar mais democrático. Não importa o regime político, não importa nada disso. Vamos pensar num conceito de democracia, assim, de igualdade. Vamos pensar nesse nível, né? Exato. Então, a gente tem uma sociabilização hoje muito maior e o nivelamento econômico, ele se perdeu um pouco daquilo que a gente tinha, classe média, alta, baixa, já não existe isso há muito tempo, né? Agora existem vários níveis, cada um Sim. no seu lugar, e aí a gente volta a falar que o mundo de hoje ele é muito diferente do mundo de 5 anos atrás, imagine de 10, 15, 20, 30 anos. Ele é muito diferente. Então, essa rapidez para a nossa consciência, ela acaba trazendo para a gente a falta da consciência, né? Exato. No final das contas é isso. E eu acho que a tecnologia, ela acelerou tanto que a gente não tem essa percepção. Tanto é que a gente falou, não, a epidemia chinesa, ela não chega aqui. E ainda que ela tenha chegado, ainda que todos estejam falando a quantidade de mortos que nós estamos tendo no Brasil, ainda assim tem gente dizendo, não, isso não existe, é invenção da esquerda. Eu não sei de onde que a pessoa tirou isso, né? Falar que uma Pois é. doença, que pode, mas enfim, não é esse o ponto que a gente É um quer vírus de discutir, mas eu quero dizer laboratório. alucinação, isso são alucinações. Porque Então, é falta de consciência de você saber se acontece com o outro, pode acontecer comigo. isso é a anticonsciência. Perfeito. Então, assim, a pandemia existe mesmo, por isso que é pandemia e não epidemia, não é? Porque ela está acontecendo no mundo. É por isso que muitas pessoas estão morrendo e a gente nem tem a consciência, não é? Porque a gente não tem a ciência de quantas são as pessoas que realmente estão morrendo da doença, porque muitas podem não ter o registro disso. Nem mesmo a gente tem a quantidade exata de pessoas que foram contaminadas e não chegaram a falecer. A gente nunca vai saber a verdade disso. Nunca vai ter. Não, se a gente pegar na história do mundo, a gente pode pensar nas outras pandemias, epidemias que morreram assim. A gripe espanhola matou milhões de pessoas, né? E nunca se chegou a um resultado real disso, porque não dá para você registrar todos os casos.
Então, Não, e mesmo hoje, com toda a tecnologia, não tem como. não tem como, porque às vezes a pessoa já morreu, você nem sabe por que que foi, e às vezes o diagnóstico é outro, enfim. Eu acredito que é a maioria, né? Mais do que 50% eu acho que estão dentro desses casos aí, de morre e não sabe como, não sabe por quê, e só vai saber depois que já foi Depois, para... é isso, porque não é nem o coronavírus, exatamente. É isso o tempo todo no mundo. E a gente não tem esse momento de reflexão. Então, veja, encurtou o tempo, encurtou o espaço e revolucionou o mundo. Não é? Então, hoje, o ir e vir da China é muito constante. É por isso que a tecnologia e essa facilidade de comunicação e de ir e vir trouxeram para cá aquilo que não necessariamente poderia ser nosso, mas existe, é real, está matando pessoas, está adoecendo pessoas? Sim. Né? E o que a gente pode fazer com isso é melhorar a nossa vida para que a gente fique feliz e não fique doente. Isso De não que é jeito? viver de ilusão, isso é ter consciência. E você, Falando de e olha que consciência. interessante, né? A gente achava, mas está acontecendo na China, não vai acontecer aqui. É a falta de consciência do ambiente, não é? Porque a gente já não tem mais aquela distância que a gente tinha antes no mundo anterior, certo? Então, é por isso que a Dani vai falar sobre isso agora. Mas eu queria muito trazer para a gente, para todos nós pensarmos hoje, né? Exatamente nisso. Que consciência que eu tenho de ter, o que eu tenho de entender hoje, não é desse Sim. mundo que eu vivo. Porque além de tudo, né, Dani, a pandemia ela trouxe uma mudança, um aceleramento assim vertiginoso dos acontecimentos. Total. Porque esse processo de mudança, ele já vem sendo rápido, mas ele ainda seria mais lento, não é? Do que a gente está hoje. Isso, porque a mudança do mundo ela acontece constantemente. É o que eu estou dizendo. 5 anos atrás a gente vivia outra realidade. Hoje a gente vive outra realidade. E o que nós estamos vivendo agora é um O ano que vem vai ser aceleramento outra e outra. e não vai parar. Mas a pandemia ela trouxe um aceleramento das mudanças muito grande que para nossa cabeça já era difícil assimilar como vinha sendo. Tanto é que a gente achou que está na China, não chega Mas aqui. agora eu te pergunto, por que que a pandemia trouxe esse aceleramento? Então vai lá, Porque as Dani, sua pessoas vez, passa estão a em bola. casa, as pessoas estão quietinhas, elas não estão naquela loucura de dia a dia, trânsito, trabalho, escola, coisas mil para fazer. E aí, quando você consegue parar e olhar para dentro, olhar para você, é quando vem a consciência. E aí você consegue entender uma série de coisas que antes não é que você não entendia, você não tinha tempo para parar para pensar. Exatamente. Exatamente. Porque essa falta de reflexão é que gera a falta de consciência. E aí, a gente estava conversando aqui antes, viu, gente? Vou dedar nós mesmas. A gente estava conversando aqui antes que a gente nunca faz uma coisa, nada do que a gente faz é naquele momento com a consciência plena do que a gente está vivendo. Olha como isso refletiu nessa questão da pandemia. Por isso que eu trouxe a pandemia para fazer essa ilustração, né? Porque a gente não cria essa consciência. Eu estou aqui falando com vocês, eu tenho que pensar no que eu estou falando para vocês. No que eu estou falando com a Dani, no que a gente está conversando, no que a gente está refletindo aqui, todos juntos. Por quê? Porque a nossa tendência é, por exemplo, eu vou dirigir. Você está lá no volante. Aí o seu subconsciente, como ele já aprendeu como é que dirige, para onde você vai, para onde você deixa de vir, ele vai fazer tudo para você sozinho, porque o seu momento é outro. Repara como a gente não percebe que para onde a gente está indo. Quando a gente vê, a gente já chegou. É o subconsciente trabalhando naquela tarefa básica e a sua consciência dando. Aí você fica pensando naquilo que você fez ontem, naquilo que falou o filme ontem à noite, ou naquilo que você fez antes de começar a dirigir. Nossa, o fulano falou não sei o que para mim, eu deixei cair não sei o que. Você fica pensando nessas coisas e você fica planejando o futuro. Então, foi ótimo você ter falado isso, Lu. Por quê? O que Access? Access ele prega, na verdade, o que é Access primeiro? Vamos lá, né? Deixa eu explicar para todo mundo entender um pouquinho para quem não conhece. ótimo, Access, ótimo. Porque esse é o nosso objetivo maior aqui, né? Ele traz várias vertentes, né? A primeira, que a maioria das pessoas começam no Access Consciousness, são as barras de Access. Então, o que as barras promovem? Elas promovem a consciência, um estado maior de consciência. Ela traz você para o presente. O que é você estar consciente naquilo que você está fazendo?
é você não viver nem no trauma, que é ficar lá, é isso que você estava falando agora, vivendo no passado, que aconteceu ontem, a briga que eu tive com o Isso. namorado, com o marido, enfim, ou no drama, que é você falar, putz, a semana que vem eu tenho essa reunião importante, eu preciso preparar material, eu tenho aquele encontro, e aí você nunca está realmente presente aqui no momento que está vivendo agora, no agora, estar acontecendo. Isso é você estar exatamente na consciência, né? E Isso. de que forma que a gente consegue estar na consciência? É fazendo isso, é não pensando nos traumas e nos dramas, é você conseguir se conectar corpo, mente, saúde, exatamente aqui e no agora. É difícil, não é fácil não, gente. Eu acho essa colocação das barras, assim, do Axis, assim, maravilhoso, sabe por quê? Porque essa colocação é tão maravilhosa que a gente não percebe. Mas por que a gente não percebe? Porque nós, adultos, somos a soma de tudo aquilo que a gente viveu antes, Sim. especialmente na nossa infância. Por isso que se fala sobre os traumas. E a gente não tem essa consciência. A gente acha, ai, quando eu era criança eu era boba. Não. Quando você foi criança, no momento em que você era criança, você aprendeu tudo, passou por tudo que foi sendo somado e trouxe você até aqui. A gente tem que ter essa consciência. A gente tem que ter essa consciência. O que as barras de Axis fazem? Por que ela conseguiu tratar do seu filho e resolver esse problema? E do seu filho e de todas as outras pessoas que fazem, enfim. Sim. Por quê? Porque quando você tem na sua consciência, no subconsciente, você não tem a consciência dos problemas, esses problemas, esses traumas, eles não estão só ali na sua cabeça, eles vêm da infância, eles estão no seu DNA, eles vêm de outras vidas para quem acredita, eles vêm de muito tempo lá atrás, onde você não consegue perceber nesta atualidade, nesta realidade, que você traz esses traumas. Exatamente. E o que as barras fazem? Elas vão lá e fazem um delete no seu HD, elas limpam tudo isso de uma forma tão sutil que você nem se dá conta. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, eu quero fazer barras porque eu sou muito ansiosa. E aí a gente vai tratar a causa dessa ansiedade com as barras. E a pessoa nem sabe por que ela é ansiosa. E lá atrás, quando ela tinha 5 anos de idade, aconteceu alguma coisa que a fez ficar assim. E as barras conseguem limpar isso. E sabe o que eu acho mais maravilhoso nas barras? É que, assim, quando a gente vai fazer um tratamento psicológico, não falando pejorativamente do psicológico, não é isso. É que as barras tratam isso antes de você de descobrir a causa. Porque para você resolver qualquer mal, vamos chamar de mal, né? Ou qualquer trauma, porque eu penso isso no mal, no trauma, no sentido de atrapalhar a sua vida agora. Vamos pensar assim. É a inconsciência, né? A falta de consciência. Exato, você não sabe o que causou aquilo. Então, você vai fazer um tratamento psicológico, você vai buscar lá atrás aquilo que aconteceu. Então, isso é um processo moroso, demorado, que continua aqui acontecendo, trazendo consequências. Quando a gente faz as barras, então, antes de você saber as causas, ela já está tratando. Né? As barras já estão tratando. Então, essa é a parte mais encantadora das barras, porque é justamente assim, você não ter de ter a preocupação naquele momento de primeiro achar a causa para depois resolver. Você já pode começar resolvendo com a terapia das barras, que é uma coisa super rápida, por isso que eu fiquei impressionadíssima, né? Porque ela já vai quebrando. Eu achei ótimo o que a Dani falou. É um deletar, um resetar, né, o que estava ali dentro. E aí você pode começar de novo. Que eu acho essa parte assim incrível, né? Incrível. É porque é uma construção, né, Lu? A gente vem construindo ao longo da nossa vida, infância, adolescência, né, início da vida adulta. E aí, quando você se dá conta, você tem lá muitos murinhos já erguidos no seu consciente e no subconsciente que você nem faz ideia que estão lá. Exato. E aí as barras, elas vêm com esse propósito de te ajudar a deixar espaço vago para você pôr o novo, né? Então, eu acho isso maravilhoso, porque até então eu não tinha visto em nenhuma outra terapia. Então, exatamente. Porque eu sempre fui uma pessoa de buscar muitas coisas, não é? Eu já fiz tudo que é curso que vocês podem imaginar. Eu já fiz reiki, eu já fiz um monte de coisa. Então, assim, todas elas são boas? Todas são boas.
Mas eu me Não. descobri nas barras por causa exatamente do que a Dani está explicando, né? Então, você passa a ter uma consciência maior de você mesmo ou de você mesma, né? A partir do momento que as barras trazem para você essa limpeza. Eu chamo de limpeza, porque não deixa de ser uma limpeza daquilo que você registrou. Então, você é capaz de recomeçar. E aquilo que a gente sabe que todos nós somos capazes de recomeçar. Só que até você trazer para essa consciência de agora, aquilo que no seu comportamento é negativo para você, né, porque atrapalha a sua vida de alguma forma, certo? Então, E ficar só com vou o pegar seu positivo. gancho. Demora muito, demora muito. Vai lá, Dani, pode falar. Isso que é o negativo para gente. O que é isso? Quando você vê alguma coisa que é negativo para você, é o julgamento. A Access prega que você não pode julgar nada, nunca. Quando você joga o seu julgador interno fora, aí sim você consegue estar presente, você consegue estar consciente em tudo que está acontecendo. Por quê? Porque quando você julga, você está na polaridade, Sim, né? Ou isso é certo, bom errado. ou mal. Ou isso é certo ou isso é errado. E nem sempre é dessa forma. O que é certo para mim não é certo para você, o que é errado para mim pode não ser para você, né? Então, esse é o segredo, você não está no julgamento. E Axis também prega que você sempre tem que estar na pergunta. Por quê? O porquê da pergunta? Porque na pergunta você liberta o universo para ele te trazer as infinitas possibilidades, né? Você não fica esperando só aquela resposta, aquela única resposta. O universo pode ter aí milhões de outras possibilidades melhores para você, que quando você se limita a esperar aquela única resposta, essas melhores não vão vir, né? Vamos Então dar um é exemplo fantástico. prático para as pessoas? Vamos dar um exemplo prático para as pessoas, Dani? Porque eu falei assim, são coisas que a gente vem trazendo que vão prejudicando a sua ação. Aí, como ela falou, você tem que tirar o julgamento, é verdade. Como eu falei na abertura aqui hoje, as barras, elas trazem isso para a gente, é não julgar. Mas a gente Sim. sabe que, por exemplo, uma ansiedade, se eu penso, eu sou uma pessoa ansiosa, ela pode me atrapalhar. Então, nesse sentido, a gente vai chamar de coisa ruim, né? Então, assim, então tirar isso, tirar esse rótulo do ruim, na verdade, fazer essa limpeza. Eu falei, não, eu posso agir diferente. E essa questão que ela colocou agora, que é maravilhosa também, gente, eu sinto muito, mas eu não tenho que puxar sardinha porque eu achei ótimo, né? Achei mesmo encantador. É o fato de você não pedir para o universo assim, ó, materializando, né? Ah, eu quero um carro novo, certo? Como muita gente fala. Se você pedir para o universo, ele vai trazer. Então, vamos pegar numa forma material. Calma lá, né? Saiba pedir. Isso, então eu vou deixar a Dani falar, porque ela fala isso de um jeito tão bacana, né? Como é que você pode falar com o universo, que é, na verdade, falar com o seu eu interior. Eu vejo assim, tá, Dani? E falar com o universo é falar com o seu eu interior, para ele trazer para você aquilo que é seu, certo? Sem que você ponha limitação nisso, porque o universo nasceu para ser próspero. Ele nasceu para trazer prosperidade para nós. Nós é que impedimos a prosperidade de alguma forma. Portanto, se a gente reseta tudo isso, se a gente tira todos esses traumas, se a gente deixa de julgar, nós ficamos abertos àquilo que o universo está pronto para trazer para a gente, que é a infinidade ou a infinitude das possibilidades, certo? Então, Você fala, sabe Dani. que eu falei disso num vídeo no meu canal essa semana passada agora, né? Que eu falei sobre um pouquinho sobre as barras. Eu dei um exemplo prático, então vamos lá. Não é aquele emprego. Eu fiz uma entrevista de emprego maravilhosa, fiquei louca. É nesse emprego que eu quero trabalhar. Então, universo, traz esse emprego para mim. Não é assim, você está pedindo errado, não é esse emprego. Você tem que pedir universo, traz para mim o melhor emprego do mundo. Seja esse ou seja outros melhores, porque você não sabe se esse que você foi é o melhor para você. Pode ter ali na frente um infinitamente melhor, que se você ficar escolhendo esse, você vai perder aquele melhor. E é isso que as pessoas não têm assim tanta clareza e que a Axis consegue trazer um pouquinho para gente. Eu acredito até que essa questão de falar com o universo é uma coisa meio que, vamos chamar de moderna, entre aspas, Uhum. né? Porque alguém comercializou essa ideia com aquele livro. Eu não sei se as pessoas se lembram disso, mas houve aquela história assim, você pode tudo a partir do momento que você descobriu o segredo.
Então veio com esse nome, O Segredo, que é um nome marqueteiro, vai. Que é para Sim. comprar a pessoa, para entender o seguinte, não é negativo isso, eu não vejo como negativo, eu vejo uma forma de comunicação. Porque nós somos levados a entrar em contato com aquilo que chama a nossa atenção. Né? Se o título não é tão bom, a gente julga, assim como julgar um livro pela capa, sabe? É uma tendência Sim. que todos nós temos. Então, eu acho que a pessoa que fez aquele primeiro livro, que falou, olha, se você pedir para o universo, ele vai trazer. Então, ele trouxe essa informação com o título O Segredo. Descubra o segredo para você atingir o sucesso, a prosperidade material. Mas, gente, isso é muito restritivo. Não é? A infinidade de coisas positivas que nós podemos trazer para a nossa vida. A prosperidade pode chegar à nossa vida, não é? De qualquer forma. Não é só o material, que, aliás, para nós, seres que somos, do tipo que somos, o material acaba sendo só uma consequência, não é? de uma prosperidade muito maior, que é a prosperidade enquanto ser. Eu acho que Porque, a na palavra seja de verdade, tudo, o né? segredo somos nós, né? E é isso que o livro não conta. Não conta, porque ele põe só no lado material, que acho que pelo menos foi o que eu quis dizer. Ele só falar para você, você pode conseguir o que você quiser na sua vida. Veja as pessoas ricas. Então ele chamou a atenção para vender o livro. É verdade, isso, para vender o livro, não é? Ele colocou que o segredo era a questão material, uma conquista material. Só que a nossa prosperidade, ela não começa no material, não é essa busca que a pessoa tem de ter, certo? A busca que a pessoa tem de ter é no que a faz feliz, no que a completa como ser, porque aí ela fica aberta para a prosperidade. Esse é o segredo verdadeiro, que não é Você segredo sabe que o Gary é o fundador das barras, né? O Gary Douglas. Ele fala um negócio muito legal sobre isso. Ele fala assim: você quer ser rico? Então, quando você tem essa consciência de ser rico, não significa que você tem US$ 1 milhão na sua conta. O que é o ser rico? O ser rico é você ter saúde, plenitude, felicidade dentro de você. Então, você é uma propósito. pessoa rica. Quando você tem só dinheiro, você é uma pessoa endinheirada, não Certo. necessariamente uma pessoa rica. Eu acho essa definição fantástica. Sensacional, sensacional, porque assim, a gente demora muito para entender isso, essa concepção é muito difícil, porque a nossa sociedade, ela criou valores muito diferentes, e são valores empobrecedores. E eu estou dizendo de empobrecedor em todos os sentidos, não só do dinheiro. Estou falando dos outros, porque a gente leva uma vida para entender isso depois. Isso se a pessoa conseguir enxergar, não é? Que essa é uma diferença, porque às vezes a pessoa Alguns passa por morrem essa sem vida saber, né, Lu? sem, hã? Alguns morrem sem Sem saber. saber, isso é. E eu acho que o grande segredo, que não é segredo, é esse que a gente está falando aqui. A pessoa que fica aberta para o universo, que é aquela que tem um propósito de vida e que ela busca esse propósito antes de mais nada, ela traz para ela a abertura para a prosperidade. E a prosperidade vem de toda forma, inclusive material, né? Só que a nossa busca sempre foi, ela veio nesses últimos anos muito entorpecida, não é? Acho que ela veio mesmo. São os Sim. entorpecentes sociais que fazem isso, assim eu vejo. Ah, a gente vê, eu trabalho com inteligência emocional também, né? Isso eu trabalho mais, né, prioritariamente. E dentro da inteligência emocional a gente fala, não siga padrões, seja você, Uhum. sabe? Não estou dizendo de desrespeitar todos os limites, porque a gente tem que ter a consciência da ética também, né? Então eu É posso isso. agir desde que eu não alcance assim a liberdade do outro, não tire a liberdade do outro, desrespeite o outro, enfim. Você tem que ter a consciência sobre você e sobre o outro, como a gente está falando aqui desde o Exato. início, né? Mas dentro dessa consciência, você tem que saber que você não precisa seguir padrão. Não é o que dizem para nós que é a grande verdade. Aquilo que você aprende como criança é a verdade do mundo? Não. Não, é o julgamento. É isso, é o julgamento. Perfeito, perfeito. Por isso que eu acho que as barras são maravilhosas. Olha, gente, que recado eu falei assim, não, a Dani tem que falar. Ela tem que falar. A gente ainda tem que fazer outros vídeos, Dani, porque é Sei. muito legal isso. Essa descoberta do seu potencial, ela é muito boa a partir do momento que você entende que padrão não existe. Padrão Não, não não existe. existe. Por isso que é o julgamento, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, dentro da inteligência emocional, que é uma outra linguagem, mas que acaba trazendo a Na mesma verdade, está tudo mensagem. interligado, né? Sim, porque o conhecimento que a gente tem no mundo hoje, que está aí
Tá aí, é só você entender, é só você aceitar. Eu acho que a aceitação vem em primeiro lugar, né, Dani? Eu acho que muitas coisas Né? são a não, Querer muitas coisas na nossa vida que acabam prejudicando a nossa vida é a não aceitação. E é aquilo que a gente está sim. falando da consciência. É a não aceitação da realidade. Pandemia, que pandemia, eu quero ir para a rua, não vou usar máscara, coisa nenhuma. Percebe que é uma negação? É uma Sim, negação da realidade. Isso é péssimo. simplesmente falta de consciência, não é? É. Sim, é a anticonsciência, né? É você tá ali vivendo no trauma e no drama, não quero, não quero, e não tá presente. Pô, a gente tá vivendo uma pandemia sim, tá acontecendo sim, e aí, o que vamos fazer? Vamos enfrentar. Mas a maioria das pessoas não estão neste momento vivendo desta forma. É, porque aí a gente volta para. Aí, falando da inteligência emocional, a gente volta para aquele lugarzinho do cérebro que leva a gente para a zona de conforto, como a gente escuta falar hoje em dia. É, você vai Exatamente. lá para a zona de conforto e fala assim: pandemia não existe, porque é muito mais fácil e confortável eu não aceitar a pandemia, porque aí Você eu me vou dá. para a rua livremente, certo? Sem usar máscara, sem pôr uma luva, enfim, fazendo tudo aquilo que não é para fazer, porque é a negação da realidade, não é? Por uma questão de conforto. Porque para nós todos somos assim, não é? A gente prefere a zona de conforto mesmo, que é essa forma primitiva de pensar. Gente, é o nosso cérebro primitivo. É esse o nome, tá? Tem o nome científico, mas vamos falar de uma forma que a gente entenda. O nosso cérebro primitivo é que leva a gente para o estado de conforto e não é o do que traz a consciência. É o que fica lá no Não, campo da é reação, a é anticonsciência. a anticonsciência, porque você está no campo da reação. Enquanto você é reativo, você não está dentro do campo da consciência. Então, é a negação da pandemia, é colocar rótulo político numa pandemia. Por isso que eu falo que eu não estou discutindo a política. Só estou dizendo Sim, que rotular uma pandemia, né? Ah, é coisa de esquerda, sem falar esquerda e direita, mas no sentido de rotular para poder negar. É uma, exato. é uma forma de eu fugir da realidade. Ah, então vou botar a culpa na esquerda, que é mais fácil. Ah, Você então não vamos falar disso, né? Não vou pensar. Deixa eu pensar em outras coisas e deixa isso. isso Ou para então eu vou me mim. revoltar. Eu vou ficar contra É, isso. Porque também tem aqueles que se revoltam. Mas vamos entender, gente. É pandemia mesmo. Né? A gente está falando de pessoas morrendo. Nós estamos falando de um mundo estar cercado disso. E pelo fato de não aceitar, é que essa pandemia aqui no Brasil está se alastrando. Ontem eu li uma reportagem que falava sobre o vírus alcançar as cidades do interior. Ela não tinha alcançado ainda, já está começando a alcançar. Por quê? Por causa da não aceitação, que é a anticonsciência. Olha como as barras é. são maravilhosas. Sabe o que eu acho, Dani, que a gente vai ter que marcar uma segunda palestrinha aqui, uma segunda live, para a gente Vamos continuar falando desse embora. assunto, porque é Já tá dando nosso maravilhoso, não é? tempo. Que pena, passou muito rápido. Passou muito rápido. Não quer dizer que a gente precisa encerrar agora, mas eu quero dizer que a gente tem muita coisa para falar em cima disso. Eu só gostaria, vou pedir para a Dani fazer para a gente encerrar hoje, que ela falasse no que consiste essa terapia, porque a gente falou do conceito que ela traz, não é? Mas Aham. como é que é feita a terapia, só para as pessoas poderem entender, de uma forma simples? Vamos lá. As barras, ela é uma ferramenta que ela traz consciência. E de que forma ela traz essa consciência? Nós temos 38 pontos na nossa cabeça. Quando eu estou dando aula, eu mostro a Kika. A Lu já conhece a Kika, né, Lu? Conheço. A Kika é uma cabeça que eu montei com os pontos para facilitar os alunos a localizar melhor os nossos pontos na cabeça. E aí, o que a gente faz? A gente toca esses pontos e, na medida que a gente toca, as barras se acendem e começam a correr. E é onde elas vão limpando todas as crenças limitantes, os traumas, os vícios. Tudo isso vai sendo limpo de acordo conforme você vai fazendo. Em uma sessão resolve, Dani? Se eu fizer uma sessão, eu vou me curar? Não. Geralmente, uma sessão, ela vai conseguir te colocar num estágio de consciência, ela vai te trazer um relaxamento, você vai É conseguir ficar um pouco maravilhoso. mais tranquila. É maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu amo. Mas, à medida que você vai fazendo mais vezes, ela vai conseguindo limpar aí todas essas coisas que precisam no nosso subconsciente. Fora as barras, o toque dos pontos, tem também os processos verbais, que eu considero fundamental, os Bom, processos verbais. O que são os processos verbais? A gente faz junto, durante a sessão, junto com as barras.
ou não. Ou você pode fazer uma sessão só de processo verbal também. Que o que ele vai fazer? Ele vai colocar para o universo tudo aquilo que você quer limpar de uma forma clara, né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui do que é um processo verbal. Universo, como seria a Lu ter um dia tranquilo, livre de problemas e livre de toda a encheção de saco, enfim, do nosso dia a dia? E aí você joga isso para o seu subconsciente e ele passa a acreditar naquilo como certo. E a partir de então, ele começa a agir de forma que você consiga mudar o seu dia mesmo, mudar aquela concepção de encheção de saco, de dia chato, de coisas ruins que você tem para fazer. Ele transforma. Então, o processo verbal eu considero fundamental dentro das barras de Access e do Access Consciousness como um todo. Ô Dani, vamos marcar uma próxima para a gente só falar de como falar com o universo? Para a gente só falar dos processos verbais? Vamos, fantástico. Vamos? Vamos. Então a gente vai encerrar por hoje, mas a gente promete fazer uma próxima. E o nome vai ser esse, Saiba Falar com o Universo, certo? Porque aí a gente fala só dos processos verbais, não é? Para poder ajudar as pessoas a saberem se comunicar consigo e com o mundo, de forma consciente. Não é isso? Maravilha, gente. Dani, foi um prazer trazer você aqui para conversar comigo. Não é? Eu tenho certeza que todo mundo ficou feliz. Não é? A participação dela foi excelente, mas a participação dela vai ser melhor ainda. Olha, mais que excelente na próxima, quando ela for falar dos processos verbais, porque também é sensacional. É uma forma de a gente trazer mesmo consciência para nós. Né? Olha que benefício que a Dani vai fazer para todo mundo. Inclusive para mim, porque eu também vou aprender aqui. Mais do que eu já aprendi com ela, vou aprender mais, que é isso que eu quero. Certo? Eu tenho certeza que todo mundo também quer. Gente, um abraço. Até a próxima. Gratidão, Dani. Lu, obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero realmente que a gente possa se encontrar num outro momento. Pessoal, quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou como Dani Festucci, eu estou no Insta, estou no Facebook, tenho um canal no YouTube. Quem quiser me procura por lá. Obrigada, Tudo com o nominho dela, gente. Tudo com o nome dela. Dani Festucci, com 2 Cs, certo? Isso aí. Um abraço, gente. Até a próxima. Obrigada. Namastê.